O tema de hoje é sobre a assistência espiritual e também a respeito da pureza dos fluidos e de sua capacidade de cura. Então, nós vamos fazer um apanhado geral a respeito desse assunto, procurando nos situar nesse contexto antes de nós penetrarmos o ensino que os espíritos transmitiram a Allan Kardec, que ficaram registrados, melhor dizendo, no livro A Gênese. Mas, quando se trata de assistência espiritual, apesar de que nós estamos hoje muito fortemente vinculados a atividades mais no campo virtual, porque o presencial ainda está com muitas restrições por causa da pandemia do coronavírus, mas falando a respeito dessas possibilidades que as casas espíritas em geral oferecem, a assistência espiritual é o conjunto de atividades voluntárias que visam atender a todas as pessoas que de alguma forma procuram o centro espírita em busca, de atendimento às suas necessidades espirituais. Portanto, a instituição espírita ela deve sempre procurar promover oportunidades para que os seus frequentadores, os seus associados, mesmo os frequentadores eventuais, possam exercer a caridade desinteressada, essas atividades voluntárias, se oferecerem para o que nós conhecemos no nosso campo aqui de trabalho, na nossa cidade, se fala muito o termo tarefa, a tarefa espírita, e já pressupõe que é uma atividade voluntária. Então, a atividade espiritual, ela proporciona diversas coisas para aqueles que se ligam a elas. Por exemplo, uma muito importante é o crescimento individual. Nós mesmos encontrarmos nesse meio oportunidade de nós ganharmos uma experiência que proporcione crescimento para o nosso espírito, um crescimento moral, um crescimento de experiência nos relacionamentos com as pessoas. Isso é algo que realmente a casa espírita é capaz de proporcionar, porque mesmo nas tarefas mais simples, muitas vezes nós temos que exercer papéis de coordenador, de subordinado, de auxiliar, seja lá do que for. Então, esse crescimento individual é muito importante. Outro aspecto que a assistência espiritual promove é o envolvimento nosso com um compromisso moral para com nós mesmos. Ou seja, nós passamos, até por observação dos colegas, como que eles trabalham, como que eles fazem, nos seus diversos graus de determinação, de empenho que cada um se dedica, nós vamos também nos deixando envolver e estabelecemos para nós esses compromissos morais para a nossa melhoria de conduta, de crescimento, como nós dissemos. E, por fim, proporciona à assistência espiritual a chance de nós praticarmos a caridade sem ostentação, sem imposições, mesmo porque nós o fazemos, geralmente, como dissemos, em meio a várias outras pessoas, vários colegas. Então, não há por que ter destaque nem haver ostentação. O ideal para a prática da caridade, na verdade, é o anonimato. É nós fazermos pela vontade de fazer, pelo interesse de cumprirmos o dever. É o dever pelo dever, o servir pelo servir. A condição de sofrimento do necessitado que se aproxima da instituição espírita, ela pode advir de enfermidades físicas, por estado de estresse psicológico e emocional, vícios, afloramento da mediunidade, processos obsessivos e muitas vezes também, isso é muito comum, pela escassez de recursos materiais, pessoas passando fome, pessoas sem ter o agasalho.
Então, a casa espírita, no campo de auxílio social, ela oferece, muitas vezes, tem essa oportunidade de nos ajudar a envolver com o auxílio material. Então, toda casa vai oferecer os recursos disponíveis, que vão variar a cada caso, e nós vamos elencar aqui alguns que são mais comuns e que atendem os frequentadores e, muitas vezes, os não frequentadores também, por nosso intermédio, são beneficiados. Então, por exemplo, nós temos o atendimento fraterno, o passe, a palestra pública, o curso, a visita fraterna no lar, o receituário mediúnico, geralmente psicografado, as reuniões para desobsessão, tratamento mediúnico, a oferta de livros em bibliotecas e livrarias, que ajudam a promover a leitura, o conhecimento, o ensino, não é? A evangelização infantil, tão importante para a formação moral das crianças, assim como a mocidade espírita para a formação dos jovens, o serviço do SOS Preces, um atendimento telefônico feito em anonimato, que oferece a prece, a palavra amiga, o ouvido, para poder escutar as pessoas desabafando, né, com as suas angústias. E assim como nós dissemos, aí destacamos também a área social, a distribuição de alimentos, sopa, cesta básica. Outrora também se distribuíam medicamentos, mas depois preocupados com a questão da legalização, ou até mesmo do objetivo da casa espírita, essas atividades têm sido suspensas, né? A distribuição de medicamento tem que ser feita por profissionais autorizados, legalmente autorizados. Então, na atualidade, com a imposição do necessário isolamento social, devido à pandemia do coronavírus, muitas atividades perderam cunho presencial, ou mesmo tiveram de ser interrompidas, como as palestras públicas, reuniões mediúnicas, visitas fraternas nos lares. E, em certos casos, as casas espíritas adaptaram as suas atividades, tornando as atividades à distância. Certamente, nem todos os casos puderam ser exatamente compensados, o presencial com o virtual, mas o esforço tem sido absolutamente válido, já que a comunicação nossa, né, pela internet se tornou muito viável a fim de possibilitar essas tais adaptações. É assim, então, que as atividades estão sendo realizadas virtualmente pelas redes sociais, como palestras, cursos, venda de livros, reuniões com os tarefeiros voluntários, os encontros de jovens, etc. E o atendimento fraterno, geralmente uma atividade presencial, onde você recebe uma pessoa, vai desabafar e você vai conversar com ela e tal, também teve de se limitar, em muitos casos, ao atendimento telefônico lá do SOS Preces. Mas, independentemente da situação, há sempre a preocupação por parte da instituição em manter os seus tarefeiros, seus voluntários, não apenas estimulados a prosseguirem com o trabalho, mas também capacitados para os atendimentos dentro desta nova realidade. E, especialmente por esse motivo, nós vamos explorar neste estudo um dos aspectos mais interessantes dos ensinamentos que foram deixados para a humanidade através do nosso codificador Allan Kardec, pelos espíritos superiores, que é a teoria dos fluidos, uma teoria muito interessante que pode ser encontrada na obra da codificação intitulada A Gênese, em seu capítulo 14. É um ensino realmente dado exclusivamente pelos espíritos e que veio trazer para nós um conhecimento que a humanidade não tinha, porque vai contar muitas coisas, como é que funciona no campo espiritual e até aqui no nosso campo material também, com o nosso envolvimento, nós encarnados. Vamos ver hoje do que se tratam esses fluidos e como que eles são
trabalhados, manuseados, manipulados, o que acontece com eles. Então nós vamos adentrar este importante aspecto científico do espiritismo, cujos princípios são de fácil assimilação, não tem nada complicado, e vão se tornar bastante claros para todos nós. O conhecimento desse assunto vai nos auxiliar a compreender fenômenos que ocorrem não apenas no campo espiritual, como na sua interação com o campo material. E principalmente como nós, que estamos aqui encarnados, podemos e devemos usufruir desse nosso potencial fluídico em benefício de nós mesmos e em benefício da humanidade. Então vamos adentrar a teoria dos fluidos pelo livro A Gênese, lá no capítulo 14. A gente sempre gosta de dizer o seguinte: nós vamos aqui apresentar um resumo, mas isso não invalida que cada um leia o livro diretamente. São livros muito importantes e o espírita sabe que, para a sua construção moral, o estudo faz parte como sendo um dos patamares que ele deve se apoiar para poder crescer em progresso moral, em progresso espiritual. Então fica aí o convite para a leitura dos irmãos e das irmãs. Kardec começa a falar a respeito dos milagres e a sua relação com a ciência. E ele disse que a ciência resolveu a questão dos milagres, mas quando eles se derivam do elemento material, ou explicando o que acontece em termos de leis da física, da química, etc., ou demonstrando que são impossíveis esses milagres. Ou seja, a ciência se baseando nas leis conhecidas que regem a matéria. Mas os fenômenos nos quais prepondera o elemento espiritual, esses não foram possíveis, em muitos casos, de ser explicados pela ciência por meio de leis da natureza conhecidas. Escaparam à investigação da ciência e muitos escapam até hoje. Por isso que muitas vezes esses tais milagres, eles apresentam o caráter de algo maravilhoso, algo sobrenatural. É Deus contrariando as suas próprias leis naturais e fazendo algo que vai quebrar essas leis, algo inusitado. E nós entendemos no Espiritismo que isso não tem o menor sentido. Deus fazer esse tipo de exibição milagrosa, contrariando as leis que ele mesmo criou, porque Deus é a expressão máxima da humildade, porque Deus é o Criador e ninguém conhece Deus, ninguém vê Deus, ninguém sabe onde está Deus, a gente apenas sente ou deduz Deus pelas nossas observações. Então não tem sentido que Deus faça milagres só para ser espetacular para os homens. Mas existem leis que regem a vida espiritual, e isso aqui estava sendo trazido para nós. E através dessas leis, muitas coisas passaram a ser explicadas que eram tidas como milagres. Daí veio a introdução no ensino dos espíritos superiores para nós, da humanidade, do conhecimento de um elemento chamado fluido cósmico universal. E os espíritos disseram que o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos na natureza. Ou seja, tudo é resultado das várias modificações e expressões do fluido cósmico universal, seja o que é material, seja o que não é material, que é invisível aos nossos olhos. Só para que a gente tenha uma noção, a ciência entende como havendo vácuo, ou seja, nada no espaço sideral. Por esse ensino dos espíritos, nós entendemos que nesse espaço está o fluido
cósmico universal se expressando dessa forma, aparentemente sem nada, constituindo um vazio. Então, como princípio elementar do universo, esse fluido ele assume dois estados distintos que nós podemos compreender com muita facilidade. Um de eterização, ou seja, o etéreo, o invisível, o imponderável. Imponderável significa que não se pode pesar e que se pode considerar o estado normal, primitivo. Tudo nesse estado imponderável. E o outro estado que é o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa forma, um estado consecutivo ao primeiro, que é o estado etéreo. Então, cada um desses dois estados vai dar lugar, naturalmente, a fenômenos especiais. No caso do estado em que o fluido é materializado, ponderável, ele vai dar lugar a fenômenos do mundo visível. E no caso do fluido se expressando de forma imponderável, etérea, estarão ali os fenômenos do mundo invisível, ou podemos chamar do mundo espiritual. Então, os chamados fenômenos materiais são da alçada da ciência propriamente dita, que é o que nós estudamos na escola, os temas técnicos que muitas vezes a gente vê em vídeos pela televisão, da astronomia, da biologia, da física, da química. E os outros fenômenos qualificados como fenômenos espirituais ou fenômenos psíquicos, eles vão se ligar à existência dos espíritos e estão sob a atribuição do espiritismo. Então, o espiritismo visa também explicar esses fenômenos dentro do limite do seu conhecimento, do conhecimento da doutrina espírita. Como a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente interligadas, em contato, os fenômenos dessas duas categorias, muitas vezes, eles se produzem até simultaneamente, o material e o imaterial, e o invisível, o imponderável. Muito bem. No estado de eterização, esse estado imponderável, o fluido cósmico ele não é uniforme. Então, o que é etéreo não está tudo da mesma forma. Sem deixar de ser etéreo, esse fluido ele sofre várias modificações e elas são muito variadas e muito numerosas, muito mais até do que no estado material que nós conhecemos. E dessas várias modificações desse fluido no campo do etéreo, existe, então, aqueles dotados de propriedades muito especiais e que vão dar lugar a fenômenos peculiares que vão acontecer no mundo invisível. Então, nós podemos dizer que a nossa humanidade ela consegue enxergar por essa teoria e pelos fenômenos espirituais que já foram observados uma estreita janela dos acontecimentos. Nós não temos um conhecimento pleno do funcionamento de tudo, não. No campo do invisível, no campo do imponderável, no campo do espiritual. Mas muitas coisas já conseguimos compreender como é que elas se operam, como é que elas funcionam. Então, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para nós encarnados. Então, o espírito, alguém que está vivendo o campo espiritual, ele percebe os fluidos espirituais como nós percebemos aquilo que é material, como essa tampa aqui. O que é material é percebido facilmente por nós. Os espíritos percebem, dentro das condições que estiverem de evolução, essa matéria imponderável do campo espiritual. Então é como se fossem substâncias do mundo invisível. E os espíritos trabalham com esses fluidos, os elaboram, os combinam, produzem vários efeitos, como nós fazemos com os nossos materiais, em processos os mais variados possíveis. Mas
Uma coisa interessante que Kardec registrou nesse livro, A Gênese, é que somente espíritos mais esclarecidos é que compreendem realmente o papel que desempenham esses elementos fluídicos do mundo espiritual. Os ignorantes desse mundo invisível, assim como tem ignorantes aqui, né, na Terra, nós temos pessoas, estamos usando a palavra ignorante, querendo dizer pessoas que não têm o conhecimento, só isso. Então, da mesma forma, há espíritos no campo espiritual que não detêm conhecimento para explicar o que estão observando, não têm capacidade para isso. Então, nós sabemos muito bem que se nós chegarmos para uma determinada pessoa, mostrarmos para ela um ímã, mostrarmos um ímã e colocarmos aqui um prego de metal, né? E o ímã atrair o prego, ela vai saber que aquilo acontece, mas ela não será capaz de explicar o que está acontecendo. Ela não conhece nada sobre a teoria do magnetismo, sobre que tipo de fluido está atraindo ou fazendo essa ação, a questão como ela é explicada em termos atômicos, em termos do positivo e negativo da eletricidade. Então, da mesma forma, muitos fenômenos que ocorrem no campo espiritual são observados por espíritos ignorantes, mas eles não conseguem explicá-los. Assim como aqui na Terra, muitas vezes, nós temos as pessoas que não conseguem explicar a luz, a eletricidade, mas sabem que existem e muitas vezes sabem como é que funciona, né? Como é que esses elementos se manifestam. Então, os elementos fluídicos do mundo espiritual, eles escapam aos nossos instrumentos de análise e aos nossos sentidos, ou seja, quem está na matéria não consegue perceber esses elementos. Mas existem alguns desses elementos fluídicos que estão tão ligados ao nosso campo material que, de certa forma, eles pertencem ao mundo terreno, apesar de que continuam invisíveis. Então, se não há possibilidade de nós vermos, percebermos esses fluidos espirituais que estão próximos aqui de nós, próximos da matéria, muitas vezes nós conseguimos observar os seus efeitos, assim como foi esse caso do ímã que nós mencionamos. Muito bem. Outro ponto importante é que o fluido universal ele pode ter um ponto de partida que é uma pureza absoluta, o fluido totalmente puro. E um lado oposto a isso seria a forma que esse fluido adota quando ele se torna uma matéria tangível. Então, entre esses dois pontos, o fluido absolutamente puro e o fluido que já se tornou matéria, existem uma variedade infinita de tipos de fluidos. Os fluidos que estão mais próximos à matéria são menos puros que aqueles mais distantes do que é material. Ou seja, os fluidos que vão estar na atmosfera espiritual da Terra, eles serão, de fato, menos puros, porque estão próximos ao nosso campo material e vão constituir a atmosfera espiritual da Terra. Nós podemos admitir que num mundo muito mais evoluído que a Terra, os fluidos que lá estarão serão extremamente puros, porque essa pureza fluídica vai ter muito a ver também com o estado evolutivo dos espíritos que frequentam aquele mundo. Nós veremos isso daqui um pouco. Então, por muito sutis e impalpáveis sejam esses fluidos espirituais que estão aqui em nossa volta no planeta Terra, eles são, de certa forma, de natureza grosseira comparados com os fluidos etéreos de regiões espirituais muito superiores à nossa. Nós podemos dizer que o que a gente pode fazer com relação a esses fluidos é apenas uma questão de comparar aqueles que são mais puros com os mais grosseiros, aqueles que são mais etéreos com os menos etéreos, os mais materializados, mas, de qualquer forma, existe essa matéria do mundo espiritual, que são os fluidos espirituais, e que vão explicar vários fenômenos do campo espiritual. Muito bem. Então, esses fluidos espirituais,
eles constituem, na verdade, um dos estados do tal fluido cósmico universal, que é o que forma tudo no universo. E esse fluido cósmico universal, eles são, podemos dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde os espíritos tiram os materiais sobre os quais eles operam. Eles são o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos nossos sentidos. Então, esse fluido espiritual, ele permite que o espírito veja e perceba as coisas, mas nós que estamos num estado material não conseguimos perceber. Também, esse fluido espiritual é o meio onde se forma uma luz peculiar do mundo espiritual. E é diferente da nossa luz em causa e efeito, da luz ordinária que nós estamos acostumados. E uma coisa muito importante, é que o fluido espiritual, ele é o meio, o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som. Assim como quando a gente entra numa piscina cheia de água e alguém faz um barulho, a água transmite o som aos nossos ouvidos. Então, por esse fluido espiritual, o espírito pensa e o seu pensamento é transmitido nesse meio, como o som é no ar ou na água. Isso é muito importante, porque a partir daí nós conseguimos entender como é que a prece que eu faço se desloca até alguém perceber o nosso pensamento, porque está se deslocando, sendo transmitida pelo fluido espiritual, uma das derivações do fluido cósmico universal. Outra coisa muito legal, os espíritos, eles atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando esses fluidos como os homens manipulam os gases, mas os espíritos, eles atuam sobre os fluidos espirituais, sabe como? Usando pensamento e vontade. Eles não precisam pegar no fluido. É questão só de controle, seguindo isso que nós dissemos, pensamento e vontade. Então, o pensamento e a vontade para os espíritos, é claro que o espírito, quanto mais superior, melhores condições ou mais liberdade ele tem de manusear os fluidos. O espírito ignorante, inferior, não sabe fazer isso, não é? Então, para os espíritos, o pensamento e a vontade são como as nossas mãos, moldando as coisas, né? Então, pelo pensamento, os espíritos imprimem aos fluidos uma direção, ou aglomeram esses fluidos, combinam, dispersam, organizam esses fluidos, interferem na sua aparência, na sua coloração, mudam as suas propriedades, assim como um químico muda a dos gases ou de outros corpos que eles estiverem combinando lá em seus laboratórios. Então, na verdade, esses fluidos espirituais fazem com que exista uma grande oficina ou laboratório na vida espiritual. Agora, existem consequências de muita importância para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Porque, como esses fluidos são veículos do pensamento e os espíritos podem modificar as suas propriedades, é importante saber que os espíritos podem impregnar os fluidos, olha só, impregnar os fluidos de boas qualidades ou de más qualidades, de acordo com o tipo de pensamento. Então, se são pensamentos bons, os fluidos ficam impregnados de boas qualidades. Se são pensamentos ruins, nocivos, atrasados, vamos supor, pensamentos de ódio, de egoísmo, de vingança, esse tipo de coisa, né? Para a gente exemplificar, de ciúme, isso vai fazer com que o espírito emita esse tipo de pensamento e ele impregna o fluido que estiver ao seu redor com essas ondas, fazendo com que o fluido que esteja próximo a ele se torne nocivo ou se torne um fluido bom. Não é à toa que quando a gente faz uma prece, né, nós colocamos lá uma garrafinha de água para fluidificar, fazemos a prece, por quê? Porque os nossos próprios fluidos
podem interferir nas qualidades do fluido da água, ou também porque o nosso pedido de pensamento vai atravessar o fluido espiritual, alcançar um espírito benevolente que vai vir nos ajudar, de acordo com o nosso pedido, a fluidificar, ou seja, colocar boas qualidades, boas energias no elemento água que nós quisermos fluidificar. Então a coisa tem esse princípio do invisível, do espiritual, mas não deixa de ter aí uma conotação material, porque é como se a gente estivesse lidando com uma matéria. É a matéria do campo espiritual. Então, maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais e deixam os tais miasmas, né? Já ouvimos falar essa palavra, miasmas deletérios, miasmas nocivos, que corrompem, né, a atmosfera espiritual e fazem com que esse pensamento ruim adultere o fluido, a matéria do campo espiritual, dando a ela má qualidade, colocando essa matéria fluídica nociva. Nós temos, por exemplo, relatos de que muitas vezes, relatos que médiuns que nos relataram em livros ou contaram das suas experiências, que muitas vezes a atmosfera espiritual de um lar determinado era tão ruim por causa dos pensamentos ruins que eram mantidos lá dentro, com pessoas brigando, com pessoas cometendo traições, ou vícios, ou maledicência, seja lá o que for. Tudo aquilo que a gente puder imaginar de negativo e que esteja repercutindo pelo pensamento dos encarnados que estão ali, atraindo o pensamento dos desencarnados também, que estão vibrando ali na mesma sintonia. Então os espíritos bons chegam às vezes para ajudar o lar e eles ficam lá com dificuldade até de respirar, porque a atmosfera do lar é tão pesada, tão nociva, tão ruim, que o espírito, apesar de evoluído, ele sente uma dificuldade por causa da forma como os encarnados estão trabalhando o seu pensamento. Então os fluidos que envolvem os espíritos maus, eles são viciados. E os fluidos que envolvem os espíritos bons são puros, tão puros quanto o grau de pureza do espírito que está emitindo o pensamento. Ou seja, quanto mais evoluído o espírito, maior as emanações fluídicas puras que ele vai estar transmitindo. E o pensamento do encarnado, ele atua sobre o fluido espiritual? Certamente. Assim como o desencarnado pode atuar sobre o fluido espiritual, só que muitas vezes o desencarnado faz intencionalmente, o encarnado, sem saber, ele está também interferindo no campo fluídico que o cerca. E aquilo se transmite, às vezes, de espírito para espírito, e os fluidos do ambiente vão sendo ou saneados ou vão sendo viciados. E nós não devemos naturalmente deixar de citar que nós temos um invólucro fluídico, que é conhecido como perispírito. O perispírito não é aquela capa, aquele corpo astral que envolve o espírito, porque o espírito, de acordo com o Livro dos Espíritos, é um princípio inteligente que não tem forma. Ele é como se fosse uma centelha, uma fagulha, mas ele é envolvido por um corpo perispiritual, perispírito. E esse corpo energético, ele é feito de fluido espiritual. Então, o nosso pensamento negativo, assim como o do desencarnado, ou o nosso pensamento positivo, ele interfere com o fluido espiritual do ambiente e com o nosso próprio fluido. Então, uma pessoa que se mantém com pensamentos negativos, com todas aquelas expressões de sentimento que nós dissemos, né? Ambição, inveja, seja lá o que for, ódio, ela vai emanar um tipo de fluido ali, de pensamento que vai interferir com o seu próprio perispírito e pode trazer doenças para si próprias, porque o perispírito ele se comunica através dos chakras, dos centros de força, que através dos plexos, o nosso sistema, os pontos do sistema nervoso,
vão ser transmitidos para os nossos órgãos do corpo físico. E aí nós podemos, através do pensamento, transmitir doenças para nós mesmos. Portanto, aí está a comprovação de como é importante o bom pensamento, a boa leitura, a oração. Foi à toa que Jesus falou: vigiai e orai. O espírito está pronto, porque o espírito é puro, é de Deus, mas a carne é fraca. A personalidade nossa vai colocar todos esses desvios da nossa moral, todos esses sentimentos ruins e fazem com que nós prejudiquemos a nós mesmos. Então, o perispírito dos encarnados, ele tem a natureza idêntica a esses fluidos espirituais que o cercam, né? Porque nós temos aqui também uma atmosfera espiritual que nos cerca no campo material, e esses fluidos vão exercer sobre o perispírito uma ação direta. A expansão ou contração, a irradiação do perispírito vai fazer com que esse fluido possa ser transmitido por nós. No capítulo 14 do livro A Gênese, no item intitulado Curas, Kardec deixou o seguinte, vou ler. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício, mas a de curar instantaneamente pela imposição de mãos, essa é mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. No entanto, em épocas diversas e no seio de quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam em grau eminente. Olha, é exatamente o momento que o Kardec fala a respeito de passe, mas não existia essa palavra passe na época de Kardec. Isso foi um termo que veio depois. Então, Kardec estava se referindo exatamente à ação do magnetizador, aquele médium que tem nos próprios fluidos a capacidade de derramar esses fluidos sobre as pessoas, de curá-las com os próprios fluidos ou servindo de intermediário aos fluidos dos espíritos que o cercam. Então é isso que o Kardec estava dizendo. E, naturalmente, existem pessoas com diferentes capacidades de transmitir fluidos e, consequentemente, com diferentes capacidades de curar ou de promover o alívio dos males físicos. Então vamos falar rapidamente a respeito de passe, só para a gente ter uma noção, né? O passe, em termos presencial, o que ele é? É uma transmissão, normalmente pelas mãos, dos fluidos do corpo físico do passista, que seria o passe magnético, ou do espírito operante, que através do médium transmite os seus fluidos, que seria o passe espiritual, ou de ambos, né, um passe misto, atuando sobre os centros vitais ou sobre os centros de força do paciente. E o passe ele objetiva o reequilíbrio orgânico, psíquico, perispiritual das pessoas e também é auxiliar nos tratamentos desobsessivos. Nós sabemos que existem várias técnicas para a aplicação de passe. Nós encontramos isso não apenas nas obras espíritas, mas até observando como o passe é praticado nas diversas instituições espíritas e cada instituição adota o modelo que lhe aprouver. E nós achamos que todos os modelos, seguindo assim, princípios, né, de bom senso, são válidos. Nós entendemos que o que importa na hora de dar o passe, muito mais do que os movimentos com as mãos, que às vezes são necessários para uniformizar o procedimento de aplicação do passe, mas o mais importante no passe é o pensamento, é a intenção do passista, é o desejo dele de ajudar. Então, olha só, o passista, que nós estamos usando aqui como exemplo de manipulação de fluidos, ele está justamente usando o poder da sua vontade, do seu pensamento, ele com o desejo de auxiliar a pessoa, ele está transmitindo bons fluidos, seja através das suas mãos, dos dedos, das extremidades, ou muitas vezes o fluido sai diretamente do seu peito, dos seus orifícios. Isso, às vezes, os médiuns observam essa transmissão fluídica dessa forma. Outra coisa muito importante para que o fluido tenha boa qualidade é o preparo físico do passista.
Então, o passista ou o doador de fluidos, ele precisa estar com alimentação boa, alimentação equilibrada, saber fazer uma seleção dos alimentos. Já podemos imaginar, no dia de nós atuarmos como passistas, nós saímos para comer uma feijoada completa, ficamos com o estômago bem cheio, com alimentos gordurosos, ou ingerirmos álcool, ou fazermos uso do cigarro, seja lá o que for, né, no tabagismo. Então nós vamos trazer para nós fluidos materiais pesados. Como é que nós vamos conseguir transmitir bons fluidos para as pessoas? Por isso que existem essas regras de alimentação saudável, alimentação bem dosada, né, frugal, como se costuma dizer. Então tudo isso vai facilitar. Nós sabemos pela própria experiência que nós vamos ter muito mais facilidade de fazermos uma prece, uma oração, se nós estivermos assim, sem um processo digestivo pesado, se a gente estiver mais tranquilo, do que se a gente tentar fazer essa mesma prece e oração logo depois de a gente comer um prato cheio de lasanha. Porque justamente o nosso corpo vai estar consumindo uma energia e nós vamos estar precisando dela de uma outra forma. Os nossos centros vitais, os nossos chakras, estarão voltados para a nossa digestão, ao passo que não conseguirão ficar sintonizados com os fluidos leves que seriam necessários para carrear os fluidos sutis que são emanados quando nós estamos envolvidos em prece. Então, a boa qualidade dos fluidos, se nós queremos ajudar as pessoas, se nós queremos ajudar a nós mesmos, ela vai depender de bons pensamentos, ela vai depender de nós não termos intenções ocultas, ou seja, fazer uma prática dita de caridade, mas estamos querendo alguma coisa em troca. Estamos assim com algum tipo de vaidade ou de orgulho. Então, se esse pensamento atrapalha aquela caridade desinteressada, o amor pelo amor, isso tudo vai interferir com a qualidade dos fluidos que nós estivermos emitindo. É preciso ter também um sentimento sincero de caridade, o desejo de ajudar, né? Cuidados com o corpo físico, como dissemos, e uma outra coisa extremamente importante, equilíbrio emocional. Se nós estamos passando um momento de desequilíbrio nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos profissionais, ou porque estamos com uma preocupação muito grande com questões financeiras, ou com a nossa própria saúde, o nosso desequilíbrio emocional, ele pode fazer com que a nossa emissão de fluido seja altamente prejudicada, seja completamente desequilibrada, porque os nossos chakras estarão em desequilíbrio, os nossos centros vitais. E muitas vezes a condição de estresse pode proporcionar também a chamada fadiga fluídica, ou seja, o nosso fluido, além de não ter uma boa qualidade, eu não tenho nem quantidade de fluidos mais para emitir. Olha, o livro Missionários da Luz, pelo espírito André Luiz, ditado ao Chico Xavier, traz os requisitos para uma boa aplicação de passes com a visão dos espíritos superiores. André Luiz relaciona o seguinte: grande domínio de si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa, profunda confiança no poder divino. Olha que importante, ter confiança no poder divino. O passista é intermediário. Nós estamos falando aqui sobre fluidos. O passista é o nosso grande exemplo de manipulação fluídica. Então, a fé do passista, a sua compreensão da vida, o ideal de estar ajudando, a confiança nesse recurso ilimitado que nós temos do campo espiritual, tudo isso vai auxiliar a emissão em volume, né, vigorosa e de bons fluidos. Agora, o que são barreiras à transmissão fluídica? Mágoa excessiva, paixão desvairada
e inquietude obsidiante. São as palavras de André Luiz para nos alertar. O passe, essa transmissão fluídica, essa transmissão vai ser sempre mais eficiente quanto maior for a confiança tanto de quem dá o fluido, doa o fluido, quanto de quem recebe, porque são duas pontas. É preciso, se eu tenho do lado de cá um receptor que é incrédulo, ou que está com grandes preocupações com assuntos materiais, que está completamente desligado daquele processo de estar recebendo fluido, que fluido que ele vai aproveitar? Que fluido que ele vai estar usufruindo? Então, é uma via de mão dupla. Eu preciso ser um bom doador e do lado de cá é preciso que esteja um bom receptor. Se houver preconceito, se, por exemplo, eu for aplicar um passe, mesmo que seja à distância, só pelo pensamento, e é para uma pessoa, alguém pede para eu dar um passe numa pessoa que eu não gosto, que eu tenho alguma reserva, ou ela adentra a cabine ali do passe e eu falo, mas como é que eu vou dar passe nessa pessoa aqui? Eu não gosto dela. Então a gente precisa compreender que nesse momento não pode haver preconceito, não pode haver personalismo, é hora de exercer mesmo a caridade e superar a nós mesmos, as nossas questões passionais, materiais. E da mesma forma, o receptor, ele deve evitar fazer acepção de passistas ou de doadores. Eu não quero tomar passe nessa cabine não, porque eu não gosto da pessoa que está ali, então eu vou tomar passe na outra. Isso já seria um ponto a menos para uma pessoa preconceituosa que está criando para ela própria uma barreira mental, ao passo que ela deveria, na verdade, confiar no poder divino, e não importa quem seja o passista que estiver ali à sua frente. Se hoje nós não estamos em condição de estar na casa espírita, se eu tenho que fazer uma ação fluídica da minha casa em pensamento, doando fluidos para alguém à distância, eu preciso fazer a minha parte no que tange a boa doação fluídica. E o ideal é que a pessoa que vai estar no outro lado, ela receba os fluidos, se possível até simultaneamente, também preparada com essas boas vibrações. Porque se o meu fluido, o fluido do meu corpo, não puder atravessar uma distância tão grande e chegar até ela, os espíritos serão acionados para que haja o passe espiritual com os fluidos espirituais, para que haja essa doação. Vamos ler rapidamente aqui o Emmanuel. Passes, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Isso está em Marcos capítulo 5, versículo 23. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível através da imposição de mãos, os passes como transfusões de forças psíquicas em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes. O Mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não desprezar-lhe a lição, continuando por nossa vez a obra de amor através das mãos fraternas, onde exista sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a fórmula exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Muita paz a todos, muito obrigado pela audiência. Que Jesus nos abençoe.